Oi, gente, eu sou Sabine Mendes Moura, essa é Cláudia Pucci Abraão, que está aqui do lado, e esse é o canal dentro de canais Infinitas Letras, que rola tanto no meu canal Sabine Mendes Moura, quanto no canal Cláudia Pucci Abraão. Então, não sei onde você está assistindo, pode parar em vários outros lugares, inclusive. Se você está chegando nesse vídeo pela primeira vez, a gente agora está fazendo uma temporada dentro do Infinitas Letras que fala sobre os 7 dragões da escrita. E o que acontece é que no último vídeo do ano passado, embora esses vídeos não sejam datados, enfim, foi ao ar no ano passado, a gente estava falando sobre Vênus. Na verdade, nos 2 últimos vídeos, assim, antes do Natal e Ano Novo. E aí, a gente percebeu que, como a gente sempre divide os vídeos em... Primeiro, a gente fala de maneira geral sobre os momentos sombras, o momento luz de cada dragão, as características, melhor dizendo. E no segundo vídeo, geralmente os dragões têm 2 vídeos. No segundo vídeo, a gente fala mais sobre narrativas e personagens. Quando a gente foi falar de Vênus, apareceram milhões de coisas, e milhões de narrativas que a gente queria abordar. É uma coisa que toca muito a Cláudia, me toca muito também. A gente fez até umas palhaçadinhas por aí, com essa história de Vênus trazendo conceitos de beleza e trazendo questões de, não só beleza, mas questões estéticas de maneira geral, e de Vênus como aquilo que, né, traz a força do ligamento, que liga tudo, Vênus como amor, Vênus como... E aí, no vídeo passado, a gente, vamos fazer um vídeo então sobre personagem narrativa, né? Só que acontece que a gente não deu conta em um vídeo só. A gente falou muito sobre a questão da beleza e a beleza não no lugar que a gente não considera sendo um lugar de Vênus, mas no lugar do padrão. A gente meio que tentou desconstruir esse padrão, falando da sombra de Vênus. A gente abordou vários tipos de narrativa, a narrativa da Rainha Má, a narrativa da madrasta, a narrativa nesse lugar de sombra de Vênus. E depois a gente tentou pegar o gancho para começar a falar de Vênus como, de fato, a construção de uma beleza, embora eu acho que a Cláudia já falou que não gosta dessa palavra, mas eu também não gosto, mas vou usar, porque está aí, né? A gente falou depois um pouco sobre a questão do empoderamento, né? A beleza construída de dentro para fora, a beleza que dá liga, a beleza como empoderamento. Tem palavra melhor para isso? Não estou achando agora. Porém, de falar tanto do lado sombra, a gente terminou o vídeo dizendo que a gente ainda tem muita coisa para falar, ainda tem muita coisa para falar. A Cláudia queria mencionar algumas questões. A gente terminou o vídeo passado dizendo nossa, a gente vai começar o ano falando de Via Crucis, falando de Vênus também como associada à sexta-feira, porque os dragões têm isso, né? Tem uma associação aos dias da semana, enfim. E aí, nossa, a gente vai começar o ano falando sobre isso, mas enfim, tem várias coisas para falar, não é só isso, tem outras narrativas. Então, vou passar a bola para a Cláudia começar, só lembrando que, se você está ainda meio perdido em tudo que eu estou falando, a gente tem uma série de outros vídeos, é uma série mesmo, esse, se não me engano, é o 8º ou 9º, não vou lembrar. Mas se você lembrar, você fala, Cláudia. Vou passar a bola para ela para a gente recuperar esse papo sobre Vênus. O que tens a dizer sobre hoje, que a gente ainda não falou ano passado? É muito eclético, o negócio aqui é muita viagem, mas vamos lá. Bom, essa história da Via Crucis eu queria comentar pelo seguinte: a gente está seguindo nos dragões. Os dragões são uma brincadeira lúdica para falar de narrativa, em cima de um esquema que é assim de muito tempo, né? Que é os dias da semana estão baseados nisso. Existem várias mitologias, em vários sistemas religiosos, inclusive, associações entre os dias da semana e alguns planetas, forças planetárias, né? Então, a segunda-feira é lua, não é à toa que em inglês é Monday, em espanhol é lunes, né? No caso do português, a gente não tem essa correlação, mas, né, acredita-se que segunda é o dia da lua, terça é o dia de Marte, quarta é Mercúrio, quinta, Júpiter, sexta, Vênus, sábado, Saturno, que será o nosso próximo dragão, e dei spoiler, e domingo, Sol, Sunday. E existe uma história muito conhecida por todos nós, né? Acho que é uma das mais conhecidas, que segue essa mesma trajetória, porque a Semana Santa, eu descobri isso na antroposofia, né? Meus filhos estudam em escola antroposófica,
E a antroposofia tem um olhar muito interessante sobre os acontecimentos da Semana Santa. Quem quiser pesquisar na internet, você acha esse material. É muito interessante mesmo, porque eu sempre tive pavor da Semana Santa, né? Eu era aterrorizada pelos filmes de Sexta-feira da Paixão, que a gente ia no cinema quando eu era criança, eu sempre passava a Páscoa na casa da minha avó, no interior de São Paulo, e não tinha nada para fazer na sexta-feira, a não ser ir ao cinema para ver o maior filme de terror que já existe, que é A Crucificação, né? E sempre com aqueles... Gente, eu não estou aqui querendo detonar a religião de ninguém, tá? Respeito muito. Assim, a ideia é que não é fazer um ataque, mas é realmente uma coisa assustadora. E é para ser, né? É feito para ser. E a questão, para mim, que depois eu fui descobrir, essa questão de que os eventos da Semana Santa estão associados aos dias da semana, e sexta-feira, sendo o dia de Vênus, a crucificação está associada a Vênus, é por isso que a gente está trazendo aqui essa história. E para mim isso foi uma descoberta, né? Porque não tem nada menos venusiano do que aquele horror, né? Daquela Via Crucis ali, tudo aquilo que aconteceu. E aí já era uma reflexão, inclusive, porque eu não vou falar aqui de cada dia, né? Se vocês quiserem fazer uma correlação, tem lá no site do Festas Cristãs, da Antroposofia. Mas a cada dia, o que vai acontecendo ali, nesses dias finais da vida de Jesus Cristo, tem a ver com cada um desses planetas. E sexta-feira é justamente o dia em que ele abre mão, né? Tem a ver com um amor tão grande, com o amor justamente, né? Você abre mão da sua personalidade, porque ele abre mão da personalidade em função de algo maior, ele transcende a personalidade, né? E isso como sendo o sacrifício nesse lugar, né? Por amor à humanidade. Só que a história não termina na sexta-feira. Então eu quis trazer a história de Vênus, Sexta-feira Santa, porque é engraçado, você chega né, na igreja, em qualquer lugar, você vê ali o crucifixo. Quando, na verdade, se a gente segue a mítica cristã, para quem segue a mítica cristã, você deveria ter como ícone o Cristo ressurreto, né? Que é o domingo, que é o final dessa história. Tudo caminha para esse momento, que é justamente a transcendência daquele estado de dor, né? E depois sábado passa ali pelo reino dos mortos, que tem tudo a ver com Saturno também. E no domingo você transcende, que é o sol. Então, o final dessa história justamente é o sol, né, que é a capacidade de triunfar sobre tudo isso, inclusive sobre a própria personalidade, a imagem de si, né, tem toda a coisa dele ter sido difamado ali, assim, o sofrimento físico à parte, tem um sofrimento mental, ele passa por uma grande difamação também naquela via sacra, né, de estar sendo ridicularizado, quer dizer, são todos temas ligados à questão da estima e da opinião alheia sobre quem você é, né, e do julgamento alheio. Então, porque a gente não tá, a gente fala muito da beleza, mas a gente esquece que Vênus também está associado aí à questão da justiça, do equilíbrio, né? Então, essa justiça dos homens, né, dos seres humanos ali, o que acontece em relação às influências, né? Fake news não é desse momento, não é só dessa época, a gente já vê ali uma tendência a escolher errado, ou né, dentro da narrativa ali a coisa foi colocada assim, né? Nem sei se foi assim mesmo. Mas enfim, e aí a questão é, a minha pergunta em relação a isso é por que a história para na sexta-feira? Né? Apesar de a gente celebrar a Páscoa, a Páscoa é a ressurreição, mas aí tem ovo de Páscoa, e tem mais um monte de outras coisas que se juntou, né? De outras míticas também, mas o que ficou ali na parede das igrejas, né? O que ficou ali pendurado é a sexta-feira. A gente não transcende esse dia. Né? Então, a gente para aí no sacrifício e, por parar, não entende. E aí, é claro, né, não vamos entrar aqui, ou vamos entrar, não sei, em todo o porquê da coisa ter parado aí, porque isso daí é é uma máquina de gerar culpa, né? Uhum. Culpa e submissão, e eu não sou digno, e por aí vai. Toda uma questão aí que é completamente destruidora da autoestima, do amor mesmo, né? Porque você passa assim a considerar qualquer ser humano como sendo um culpado por aquele sacrifício, e aí, né, tem toda uma questão da culpa e do castigo, que é absolutamente anti-venusiana, é muito Vênus reverso isso.
né? E que tem a ver com você dar o poder para tudo isso também. Eu acho que Vênus está associada a poder, né, eu não vou usar a palavra empoderamento, mas é essa conexão. Eu acho que eu prefiro usar a palavra conexão. Acho que eu achei a palavra. Palavra conexão, porque essa sensação de quando a gente sente o poder que a gente tem, e todo mundo tem, é quando a gente está em conexão, né, com o ser divino que mora dentro da gente. Eu acredito nisso. E ali é o contrário, né? Ali se coloca, claro que, gente, o que eu estou trazendo aqui é uma leitura do que eu observo, tá? Claro que tem 1000 estudiosos aí da Bíblia e tal, que provavelmente têm visões muito diferentes dessa, então eu não estou trazendo a visão, eu estou trazendo muito mais, eu preciso fazer essa ressalva, tá? Não sou estudiosa. Eu estou trazendo a minha impressão como pessoa que ia na igreja pequenininha e olhava para aquilo e ficava aterrorizada, tinha pesadelos. Né? E muito tempo depois eu fui pensar sobre isso, né? Por que que é justamente isso que é mostrado ali? E tem a ver com essa questão do sacrifício, né? E colocado o sacrifício nesse lugar de algo que é feito pelas pessoas, depois tem uma conta que passa na bandeja, né? Ou na sacolinha. Enfim, todo um sistema de manipulação que vem através disso. E se a gente for entender, e por que que eu trouxe, né, essa visão da antroposofia? Porque quando eu soube dessa visão, foi tipo, sabe, refrigerou. Falei, nossa, agora isso para mim faz mais sentido mesmo, né? Que é assim, ir além dessa questão do que pensam de você, você ter tanta fé e tanta conexão no teu caminho, que nem isso é capaz de tirar você do prumo, né? Então, é como uma prova mesmo dessa convicção e dessa conexão. Aí faz sentido que isso aconteça na sexta-feira. Né? No dia da deusa do amor, uma coisa daquela acontece, mas porque o amor, às vezes, é no ápice do terror que você toma contato com esse amor. Né? Mas também tem impactos assim super fortes e sombra na forma como a gente entende beleza, como a gente entende doação e como a gente entende amor, né? Porque é isso, se você para o retrato ali na Via Crucis, você pode fazer a associação entre o amor, a beleza e a liga e a dor e o sofrimento. Eu tô me lembrando, enquanto você está falando, de várias coisas. A primeira delas é que eu tive a oportunidade de estar com pessoas que eram católicas, eram cristãs católicas, e que celebravam missas enculturadas. Então, traziam elementos de outras culturas para dentro do catolicismo, porque estudavam o evangelho muito profundamente e pesquisavam, né, uma série de outras conexões, como muitos pagãos fazem, né? Fazem conexões entre as deusas e fazem conexões, o pessoal da Umbanda faz a conexão entre Vênus, Afrodite e Oxum, né? Então, fazia esse tipo de conexão que não é muito comum da gente ver em outros grupos da Igreja Católica. Esse pessoal, para eles, o principal ponto da experiência toda, que eu concordo contigo, não é o que a gente vê em quase todos os lugares, o principal ponto era a ressurreição. E aí, pensando nisso, lembrando disso enquanto você estava falando, eu estava pensando numa série de narrativas, duas coisas, na verdade. Primeiro, uma série de narrativas que tem algum tipo de via crucis e ressurreição relacionadas à beleza. Segundo, uma série de narrativas que tem a via crucis e a ressurreição relacionada a finalmente ser reconhecido, e geralmente associadas a figuras masculinas, reconhecido como forte, como valoroso, como guerreiro, etc. Né? E aí, hoje em dia, essas narrativas, eu posso dar milhões de exemplos. Se a gente entrar na literatura chick lit, que o pessoal fala chick lit, né? Que é a literatura para meninas, para garotas. E aí vem Diário de Bridget Jones, A Nova Paixão de Stella, o Becky Bloom, que acabou de virar filme, todos esses livros que falam sobre o que, basicamente, gente, me perdoe, mas eu vou resumir assim. Pelo que uma mulher precisa passar para se tornar uma mulher digna de amor? Porque, assim, no final das contas, é isso. São narrativas com as quais eu me identifico muito, embora acho extremamente perniciosas, mas elas têm exatamente o mesmo padrão da Via Crucis, sem ser um filme de terror, embora a gente possa considerar como uma coisa de terror também. Mas se a gente for olhar para os resultados. Então, lembra assim, é sempre assim,
A pessoa tem que lidar com a aparência dela, de alguma forma, ela tem que aprender a falar com o homem, no caso da mulher, né? Ela tem que aprender a dizer as coisas certas e aprender a ler sinais muito subliminares. E aí, se ela fizer tudo isso, ela chega a um ponto de amor e de contato consigo mesma, em que ela, de fato, enfim, consegue vibrar amor e consegue ser a Afrodite da tal da narrativa, né? Isso foi ganhando contornos um pouco mais liberais, mas apenas liberais, não mudou muito a estrutura. Quando a gente fala de Bridget Jones, por exemplo, que já é uma personagem capaz de virar para o seu homem e dizer, não, talvez eu não queira você, sabe? Mas esse tipo de contorno mais liberal, ele já existe desde Orgulho e Preconceito, né? Então não é uma coisa nova também. Mas a estrutura da narrativa, que é essa Via Crucis, ela coloca no papel da beleza padrão, transformar-se de alguma forma em beleza padrão, uma coisa que inclui o belo, recatado e do lar, e que inclui também uma série de comportamentos, não apenas como você vai ser vista, como pré-requisito para a posterior ressurreição, que é sempre o penúltimo, o último capítulo. E eu vejo a mesma coisa nas narrativas entendidas como, né, de macho, masculinas. Porque você tem a mesma coisa em Duro de Matar, você tem a mesma coisa em Rambo, você tem a mesma... Então, quando você fala de amor nessas narrativas, o que você está falando é as pessoas precisam sofrer, o sofrimento é aquele que é entendido como necessário para se configurar um homem, se configurar uma mulher. Quantas vezes eu, criança, ouvi beleza dói, né? Não é exatamente isso, mas beleza dói, você tem que fazer seu sacrifício, etc, etc. Então a gente aprende que tudo bem se você estiver no salão. Eu estava até escrevendo, inclusive, sobre isso, um romance que eu estou escrevendo agora. Se eu estiver no salão e a ponta da minha orelha estiver queimando com a chapinha, eu, criança, 8 anos de idade, baseado numa lembrança real, não tem problema, porque isso quanto mais queimar, mais perto eu estou de ser a pessoa bonita que de fato renasce. O que é isso se não uma ressurreição? É o sacrifício. São pessoas, né, sonhando com ressurreição. E uma outra coisa que me passou pela cabeça é que a gente tem essas narrativas, mas ao mesmo tempo a gente tem, quando a gente fala de como o tema ressurreição, a estrutura da ressurreição está sendo trabalhado hoje em dia, a gente já tem algumas novidades, porque de uns tempos para cá houve uma aproximação da cultura pagã. Então, se você falar, você falou, tem outros elementos, a gente não bota muito foco nesses elementos, tipo ovo de Páscoa. Ovo de Páscoa vem da cultura pagã, a deusa era Ostre. E a Ostre é uma deusa que fala de crescimento e de amor. É o amor que leva ao crescimento. Com a aproximação do mundo da bruxaria, que às vezes entra de moda, sai de moda, etc., né? E agora está voltando, uma série de narrativas começaram a mencionar e, inclusive, criticar como a gente vê a beleza e como a gente vê esses elementos pagãos, né? Que, enfim, representados pela Páscoa, né? Easter, que é o nome do inglês, vem de Eostre, isso vê a semelhança, mas Páscoa não tem nada a ver, né? E começaram a criar narrativas de ressurreição que são baseadas nisso que você está falando. O foco é esse, o foco é ressurgir, o foco é o domingo. Mas tem um cara que eu acho fabuloso, que é o Neil Gaiman, que escreveu um livro chamado Deuses Americanos, entre vários outros que eu gosto muito, e ele colocou os deuses como personagem. A premissa dele bom, não tem essa coisa, por exemplo, acho que a gente conhece mais no Brasil, assim, o orixá tem que assentar, então ele assenta no terreiro. Ele pegou essa premissa e pensou assim, bom, vários imigrantes construíram nos Estados Unidos. Então, como é que foi que esses deuses que eles trouxeram de outras terras assentaram nos Estados Unidos? O que sobrou deles? Como é que eles estão lá? E é um povo tão sem fé, então como é que esses deuses vivem? Porque o Deus precisa da fé do súdito para sobreviver, né? E aí a Ostre é uma das personagens dos deuses americanos. E ele usa a Ostre justamente para falar sobre quanto do significado dela se perdeu na cultura ocidental, especificamente nos Estados Unidos. E a Ostre é uma mulher lindíssima, que está lá vestida de flores, ela tem habilidades com os animais, ela se coloca sempre na melhor versão dela e ela encanta pessoas ao redor dela. Mas como um dos deuses, que é Odin, sacaneia ela diretamente e fala assim, bom, mas nos Estados Unidos você é o quê? Um bando de ovinho pintado, né? Porque as pessoas gostam mesmo de luta e sacrifício. Então, é muito legal, porque você já vê algumas narrativas, tipo essa do Neil Gaiman,
questionando o que a gente fez com o amor, questionando o que a gente fez com a beleza. E E como até nesse nível mais mítico, né? exatamente. Nossa, desculpa, te cortei imensamente com um comentário. Não, fala aí, fala aí. É difícil, porque é uma questão de camadas, né? E cada mito é interpretado de acordo com o sistema de crenças que é o filtro. Então, eu quis trazer essa visão, porque tem parte dessa questão do abismo, né? Da morte, que tem a ver também com Saturno. Vamos falar disso no próximo. Mas essa parte de transcender a personalidade, né? Que essa questão da crucificação tem a ver com isso. Isso não é lido assim, né? Não é lido como sendo uma trajetória, ou até se quiser pegar do herói mesmo, alguém que está atravessando ali uma jornada e passa por esse estágio, né? Só que isso é colocado como sendo uma grande desgraça e uma grande, claro, foi uma injustiça ali do ponto de vista histórico, mas ele sabia que tinha que passar por isso, ele escolheu passar por isso, dentro de algumas outras visões que tem, né? Isso não é uma interpretação minha, mas foi uma escolha. Naquele momento ele sabia que para fazer a narrativa caminhar para onde deveria caminhar, aquele seria o jeito. Então, claro, não é gostoso, né? Deve ter doído muito, mas assim, ali ele fez o que ele sabia que tinha que fazer, né? E a sexta-feira era justamente transcender essa questão da personalidade e caminhar para o grande amor, né? É um sacrifício mesmo, um sacrifício tremendo, mas ele estava de acordo com isso, segundo Se você pegar, interpretações. pegar Matrix Revolutions, por exemplo, que tem uma via crucis e tem uma escolha de se entregar para o tal programa, e é uma morte escolhida, você vê o mesmo tipo de narrativa com foco no crescimento, um foco claro no crescimento posterior, no renascer, no abandonar da personalidade, na entrega do ego em nome de uma causa maior escolhida, tanto que, se você for vendo todos os filmes, você tem várias interações do Neo com o Oráculo dizendo: não, mas a gente não consegue ver além de uma escolha que a gente não consegue compreender. Você já fez a escolha, mas agora você vai compreendê-la. E isso leva o filme para um lugar, leva essa narrativa especificamente para um lugar em que você vê, não, olha só, não só ele escolheu se entregar, né, um spoiler gigantesco para quem não viu a série, aliás, mas não só ele escolheu se entregar e aceitou lá o que o agente Smith dizia que era inevitável mesmo, como ele teve tempo suficiente para se fortalecer, para se engrandecer, para não saber isso desde o início, e chegar à conclusão que já tinha sido meio que pronunciada no início. Então, fica mais registrado ainda que é uma escolha, mas é completamente diferente você assistir a Via Crucis de Jesus Cristo e você assistir a estrutura de Via Crucis em Matrix, porque, obviamente, o foco ali está no que vem depois, né? E Vênus está associado à adesão, né? A adesão emotiva, às paixões. Isso é muito forte, né? Tem a ver com as polarizações, Vênus reverso, né? E o desequilíbrio tem a ver com isso. Então, assim, pensar que essa adesão extrema à personalidade, que foi o que a gente discutiu muito no programa anterior, né, no encontro anterior, que tem a ver com a diva, que tem a ver com o espelho meu, tem a ver com esse culto também à juventude eterna, né, essa coisa ridícula que a gente tem, que isso tem uma adesão fortíssima, que mesmo não acreditando nisso, é sofrido, né, quando você começa a se pegar ali, olhando para o seu corpo e dizer, meu Deus, o que faz ser de mim? E pior ainda é ter consciência disso e sentir isso e não saber o que fazer com essas duas coisas juntas, né? Uma desconstrução muito grande. Então, quer dizer, a única forma que eu vejo de você desapegar da personalidade ou de aspectos da personalidade que é a sua aparência física é você tomar contato com um amor maior, né? Que tem a ver com o que a gente falou lá no Dragão de Júpiter, que tem a ver com os ideais, os seus grandes ideais, mas com amor também pelo que você veio fazer aqui, né? E isso consegue ser muito maior. Se você consegue tomar contato com esse amor, que via de regra é o amor pela humanidade, né? Ou algo que você veio contribuir, isso é muito maior do que esse apego à personalidade. Então, tomar contato com isso é um antídoto a esse apego, né? E muitas vezes as trajetórias que buscam esse sacrifício é um sacrifício, de novo, da personalidade e que se dá justamente através do amor. Né? E é engraçado que é uma polaridade. A própria Afrodite nasce de um ato de violência, ela nasce da espuma de uma castração. É muito louco isso, né? Como que uma deusa do amor nasce de um ato de violência?
né? Então tem esse amor que transcende tudo, né? Que aí para mim é a visão do que é um amor mesmo, né? E não do que se coloca como sendo Vênus, que tem a ver com justamente esse externo que se desapega, né? Que a gente precisa de se desapegar, senão a gente cai justo no desequilíbrio. Você ia comentar uma coisa, quer falar? Não, é que eu tô reparando, eu não tinha pensado nisso antes, mas uma das grandes diferenças em relação à narrativa da Via Crucis, como ela é representada, porque a gente também, né, 1000 representações, mil versões, então a gente geralmente vê a coisa mais violenta e mais crua, e aí tem um filme do Mel Gibson e tal, né, trazendo isso ao nível de realismo que a tecnologia hoje permite. Mas, enfim, uma coisa que eu reparei que é diferente é que na narrativa da Via Crucis, Jesus, ou na narrativa que tenta fazer com que homens passem por essa Via Crucis para acabarem como soldados universais, ou mulheres passem por essa Via Crucis para acabar, né, como a mulher, que, enfim, essas que eu estava comentando, a personagem tende a estar sozinha. Eu estava pensando sobre isso. Mesmo que ela esteja correndo atrás de um homem, ela está correndo atrás de um homem e só consegue depois que ela fizer alguma coisa com ela mesma. Então, é uma coisa transcendente para mim no lado sombra. Você não vê muitas representações do apoio de Maria, do apoio de todas as pessoas que desenhavam o símbolozinho de peixe e que depois viraram apóstolos e que pelos estudos históricos mostram é muito mais gente do que só as pessoas dos 12 apóstolos que aparecem. Madalena, né? Que é uma figura feminina Madalena, fortíssima que está aparecendo agora para tudo você que ela vê. Mas aí, quando você vê uma narrativa que traz essa estrutura da Via Crucis e que o foco não é o sofrimento, o foco é a expansão que acontece depois, a superação do próprio limite do ego, tem sempre uma pessoa acompanhando. O Neo tem a Trinity. A Trinity é tão importante nessa caminhada quanto o Neo, né? Embora ele seja o personagem principal e tal, ela é a pessoa que sustenta os momentos. Aquilo não é para ele. E é por isso que ele consegue se livrar do ego. Aquilo não é para... E Jesus, apesar de ter a narrativa dizendo que ele se sacrificou em nome de outras pessoas, ele está sozinho. Então, eu comecei a ver uma conexão assim de o amor humano, né? O amor em forma de um relacionamento, de uma amizade, de uma pessoa que dialoga contigo, etc. Ele tende a aparecer de forma mais realista nas narrativas que vão além da simples Via Crucis, do simples sofrimento, né? Essas narrativas elas tendem a ser construídas a partir de coletivos. As próprias pessoas que querem humanizar a história de Jesus e colocar em termos mais realistas, por falta de uma palavra melhor, elas trazem mais a influência dos apóstolos e mais a influência de Maria Madalena e mais a influência de todo mundo que estava ao redor e ele sendo um ícone de alguma coisa, né? Elas trazem mais o aspecto social a partir do qual um ser humano pode, de fato, transcender em termos de ego. Porque a gente não faz isso sozinho, a gente faz isso com o apoio de todo um coletivo. E isso você vê do jeito mais bobo, que poxa, o Neo se apaixonou pela Trinity, mas ela está sempre ali com ele, e também todas as pessoas de Zion, como do jeito mais, assim, narrativas mais relacionadas a ideais e narrativas mais jupiterianas, né? Você vê que aí eu tenho um grande número de pessoas que vai colocar aquela pessoa no lugar certo, nas condições certas, ou apoiar o sacrifício que ela fará. E é por causa disso, é por causa do coletivo que ela consegue encontrar força de superar o ego. Não existe superação de ego nessas narrativas tem sem senão a superação do ego vira mais um tema assim do é muito engraçado, né? Da jornada individual para ganhar estrelinha, né? Tipo assim, nossa, consegui superar, uau, quero biscoito porque eu consegui superar o meu ego. Esse é um dos problemas do religioso, né? Quando a gente fala do religioso sendo violento, você também não, mas assim, só para deixar claro, a gente não está falando da Igreja Católica da esquina da sua casa, a gente não está falando nada disso, a gente está falando de, dentro desse contexto, dentro de um contexto cristão, pode ser católico ou não, muitas vezes Jesus acaba se transformando numa personagem que não só é inalcançável, porque fez tudo sozinho,
teve como grande accomplishment, né? Teve como grande vitória sofrer muito e aguentar, né? O sofrimento. Então. E aí isso dá margem para uma série de coisas, isso né? É muito complicado, porque aí e um vitimismo e toda para essa pessoa, você não quer emular essa pessoa de alguma forma no seu dia a dia. Não. Você quer você é um pai, mas um pai no sentido do pai castrador muitas vezes, né? Não, e essa figura de Madalena, né? Eu queria resgatar aqui essa imagem. Não sou grande conhecedora de Madalena. Recentemente eu comecei a ir atrás de pesquisar algumas coisas, até para o livro que eu estou escrevendo, porque me vieram assim vozes falam comigo enquanto eu escrevo, né? E me falaram assim, vai para o povo de Madalena. Eu falei, nossa, que diabo é o povo? Que o diabo não deve ser, né? Mas que maravilha, deve ser, mas não sei, não tenho a menor ideia. E de repente eu comecei atrás e tem um monte de gente indo atrás de resgatar a Madalena e de todas as formas, e a perfumaria, e a questão dos evangelhos, e, né, enfim, é muito louco, porque realmente Vênus não se abafa, entendeu? Ela nasce da espuma do ódio mesmo. Assim, ela nasce da castração mesmo, porque não é que ela nasce da castração, ela nasce apesar disso. Porque é muito lindo você ver que essas coisas vão emergindo, tentam abafar, mas não tem como segurar. É muito grande, né, esse mito do amor, assim. E de certa maneira, se você vai ver outras visões, né, que não essa visão castradora da figura de Jesus, é uma história de grande amor mesmo, né? O cara já era feminista lá atrás, assim, né? Então tem ou assim, propagava, né? Tem toda uma polêmica se homem é feminista, se não é, não vou entrar nessa seara, mas assim, enfim, Madalena com certeza era, né? Ela foi extremamente subversiva e tinha essa questão aí da conexão muito forte, né? Independente da história dos dois, que se é que tinha um relacionamento ou não, né? E aí fica a novela em torno disso, né? Mas assim, mais importante para mim do que se eles treparam ou não treparam, porque eu acho que sim, é a questão do que ela representava como figura, né? E como figura dentro da questão do amor, né? E como o amor é uma força muito grande de estar, né? É muito assim, parece que a gente só pode ocupar espaços e fazer diferenças de forma marciana, né? E não, Vênus, assim, através do amor se consegue muito, e muito, em amor, a empatia, o entusiasmo, né? Você vê a festa, gente, a festa, a celebração, uma festa de verdade, né? Não uma festa forjada, uma festa vazia, esvaziada, mas uma festa de fato, seja uma festa de uma celebração religiosa, uma festa por alegria mesmo, espontaneidade, é muito gostoso e é por amor ali, né, de comunhão. Então, a potência que isso tem é muito grande, uma potência de transformação. E que vem desse Eros. Só que é uma força muito assustadora para quem não está acostumado a lidar com isso, né? Então, toda a necessidade de controlar a potência disso, a gente não sabe lidar com isso ainda, como sociedade, a gente não sabe. Não é à toa que a mulher é tão reprimida, porque não que Vênus só está na mulher, mas, né? Isso aparece com muita força ali. É o feminino, seja né, dentro do homem, dentro da mulher, enfim, todas as variações possíveis, mas é essa potência dessa conexão, né? Enfim, eu acho uma heresia, sinceramente, eu acho uma heresia ter uma trajetória dessa de um personagem como esse, né, de Jesus Cristo, que passa por uma trajetória venusiana, é uma trajetória de amor, tudo que ele fala tem a ver com amor, então é uma mensagem muito venusiana o tempo todo, né? E aí, de novo, né, como sempre, existe uma captura da narrativa para levar isso para um outro lado. E eu acho que diminui justamente o que aconteceu, né? E aí culpabiliza todo mundo, e aí a gente tem esse rapto do poder pessoal de cada uma daquelas pessoas, porque você tem que se sentir né, tem que ficar se redimindo o tempo todo, não sou digno, né, e toda essa questão aí que é o tempo todo eu estar afirmando que eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço, né? Isso para mim é pavoroso e é um mecanismo de controle por Vênus, né, que é manipulação, assim, por Vênus não, pelo avesso de Vênus, né? Usando justamente o dia de Vênus como grande chantagem emocional,
né? Eu não lembro agora qual foi a série que fazia, que tinha uma imagem de que era um enforcado, não era o crucificado. Eles, claro, faziam uma analogia com a questão da crucificação, só que você entrava nos ambientes e tinha um enforcado. Era uma série distópica, agora eu não lembro o nome. E era um pouco chocante você entrar e ver uma figura enforcada e todo mundo olhando para aquilo como se fosse normal, né? Porque a gente está tão acostumado já a olhar para a cruz e achar que tudo bem, né? De ter uma cruz, um homem pendurado na cruz. Inclusive a erotização disso. Eu lembro que uma vez eu fiquei hospedada nós ficamos, não sei se você estava, num evento que nós fizemos no Movimento Humanista, nós ficamos hospedados numa pousada que era dentro de um convento no Rio de Janeiro. Ah, não, acho que não. E Eu devia tinha, estar em casa, né? e tinha uma figura ali, tinha uma imagem de Jesus crucificado, que era uma das coisas mais sensuais que eu já vi, e a frase, tipo, era uma declaração de amor, né? Tipo, eu tinha, mas era uma coisa extremamente erótica. Né? E aí a gente parte também para um outro problema muito grave, que é a erotização da violência, né? Como uma forma, talvez até de compensação daquilo. Eu não sei, eu não sou psicanalista, não vou entrar nessa seara também, mas isso a gente vê assim, à torta e à direita, especialmente tendo a mulher como ícone disso, né? Desse, que é normatizado, desde a chapinha, né, que tudo bem de você sentir dor, ter a orelha queimada. Eu lembro, nunca esquecerei em toda a minha vida, a primeira vez que eu fui fazer uma depilação, com 14 anos de idade, a minha mãe me levou, né, ritual de iniciação do feminino, vamos ficar bonita, e eu lembro da sensação, era como se tivesse 1000 agulhas entrando na minha pele, não que os pelos estavam saindo. Era uma coisa, eu depilei por cera fria, e aquilo foi tão traumático que quando eu engravidei, a primeira coisa que eu soube quando era um menino, eu falei assim, ufa. Aí depois eu falei, mas por que ufa? Eu queria, se fosse uma, até porque eu queria ter uma filha, né? Eu tava assim, nossa, eu queria muito ter uma filha. Mas a primeira coisa que passou pela minha cabeça é assim, não vou levar ela para depilar. Ela que vai escolher. Mas isso não veio de uma questão ideológica do feminismo. Isso veio, assim, lá das entranhas, sabe? De um trauma mesmo. E não estou aqui falando contra minha mãe, né? Ela fez o melhor que ela podia, né? Ela achou que fazia parte mesmo, né? Não tem nada. Mas é a normatização da dor e a beleza, para você chegar na beleza, tem que passar por esse calvário, né? E isso dá margem para muita coisa, A muita gente coisa. usa as mesmas palavras, né? Impressionante. A gente usa calvário, a gente usa sofrer, a gente usa as mesmas palavras relacionadas a Via Crucis no dia a dia, né? E existem muitas narrativas expressando isso Pois é. tranquilamente, reforçando esses valores. E é uma distorção do conceito do auto-sacrifício, porque o sacrifício mesmo, né, que inclusive a crucificação significa, que de novo é a questão de você ir além da sua personalidade, tem uma dor sempre, né, em qualquer desapego e sacrifício, mas o sofrimento, aquela dor infligida e a romantização disso, isso é uma distorção tremenda. Né? E a gente tem toda a questão aí também relacionada ao amor. Gente, o amor dá margem para 1000 programas, só para falar disso, porque o que se chama de amor não está muito longe de ser amor. Sim. Né? Que vai desde questões aí de. Ixi, não sei nem como entrar nisso sem entrar numa polêmica, né? Mas a questão da pornografia, e assim, até que ponto é gosto, não é gosto, até que ponto não é um gosto formado. Mas a questão é o que isso gera, né? E aí, se a gente vai para as narrativas, para a gente não sair muito aqui do. A quantidade de filmes e livros, né, e literatura e teatro, enfim, que é feito em cima desse conceito, né, é muito grande. Então, assim, uma coisa é você olhar para isso de um ponto de vista crítico, né, e mostrando inclusive a dor disso, e a outra é você romantizar isso justamente, né, enaltecer esse sofrimento, que é o que deu margem para muita coisa e muito mais sofrimento a partir da validação dessas narrativas. Eu estou colocando aqui um juízo de valor mesmo, tá? Não sou isenta em relação a isso. Tem gente que gosta, respeito, mas eu acho importante falar sobre isso, né? Porque assim como existe um preconceito quando a gente fala de Vênus com a questão da beleza, do feminino, da mulher e toda essa coisa do corpo, existe também em relação ao que é o amor. O que é uma história de amor, né? E existe também a relação entre amor e sexo, né? O que é sexo nessa história?
né? Porque a gente tem uma cultura em que amor e sexo raramente se diferenciam. E aí a pessoa vai dizer, ué, mas a gente tem tantos nomes para isso, né? Se eu tô ficando, ou se eu tô pegando, ou se é sexo casual, ou se não sei o quê. Mas eu vejo assim, estruturalmente, na cultura, nas narrativas dessa cultura, amor e sexo raramente se diferenciam. Precisa existir algum tipo de demonstração performática, seja uma demonstração performática de afeto, para que se configure amor. E isso não é exigido só de parceiros românticos, isso é exigido de familiares também. Então, se você pensar numa narrativa, não sei, uma menina muito pobre que tem pais, que o que eles conseguem fazer é dar limite para essa menina, tipo, não vai aqui porque é perigoso, não sei o que e tal, e alimentar a menina e etc. Mas eles não são as mais afáveis das pessoas. Lógico que isso tem uma série de né, consequências e tal, e formas de viver o amor, mas por que isso não é amor? Isso junta com, né, porque é amor, é o amor que é possível naquele contexto e é um amor que tem os seus benefícios e as suas dificuldades, né, digamos assim. Mas você vê isso também no relacionamento romântico, mas não é exclusivo do relacionamento romântico. Que se a pessoa não faz XYZ, não beija na boca ali, ou não se demonstra ali, ou não se arruma até para ver a pessoa, é falta de amor. A gente confunde com muita coisa. Então, o sexual, a sexualização, não está só na narrativa. Acho que na narrativa a gente não precisa nem dar exemplo, porque todo mundo sabe. Todo mundo já viu um filme de Sessão da Tarde falando sobre isso. Mas, assim, todo mundo já leu um livro ou até um quadrinho hipersexualizando mulheres, hipersexualizando relações e dizendo que se você está disponível para a hipersexualização, de alguma forma você é melhor do que outras pessoas. Porque tem um valor embutido nisso também, né? Uhum. Uma pessoa sexy e tal. Mas o que eu tô querendo dizer, assim, não é só o sexy. A manifestação física, o material do amor, pesa muitas vezes muito mais, porque você vê que isso também se aplica ao exemplo da família. A família tem que demonstrar de que maneira. E você pode ter, por exemplo, brincar com isso, uma família totalmente disfuncional que dá muitos abraços e beijinhos, sabe? Você pode ter uma família totalmente, enfim, uma família que manipula os abraços e beijinhos. Mas, em geral, a gente parece que tem uma lista, assim, amor. Amor demonstra-se como? Como eu sei que eu tenho? E aí, dentro dessa lista, eu tenho uma série de regras. Só para falar do relacionamento heteronormativo, eu não sou heteronormativa, não vivo um relacionamento heteronormativo e sei todas as regras, né? Regras que hoje as pessoas se esforçam para desconstruir. Mas a gente aprende isso, a gente aprende dentro da família, aprende com revista, por exemplo. Não, mas aí homem não gosta quando vai rápido demais. Você, no primeiro encontro, tem que fazer um doce, uma coisa assim, sabe? Existe uma regra para quando o sexual pode comparecer e até que ponto. Existe uma regra para como fazer o homem ter vontade de fazer sexo contigo, mas não entregar o jogo, não entregar o ouro, não fazer sexo logo. Essas regras estão todas escritas, essas regras continuam circulando em revistas, né? Revistas entendidas como revistas femininas. Mas, de novo, isso é apenas um exemplinho pequeno, porque para mim isso tem conotações para os homens, para as mulheres, dentro e fora de relacionamentos heteronormativos, em como a gente entende que nossa família nos ama, nossa família não nos ama. É como se você transformasse o amor de liga, né, que a gente estava falando no primeiro vídeo de Vênus e um pouco no vídeo passado também, como se você substituísse a experiência imaterial da conexão, como você falou bem, por uma série de itens, de como os empresários gostam de dizer, Key Performance Indicators, indicadores-chave de performance, que você vai marcando para ver se ali teve amor, né? E não dá para fazer isso, o amor não está associado a nenhuma única específica, a nenhum único específico comportamento ou configuração material no mundo, ele está presente de forma imaterial nos mais diversos tipos de cenários, né? E eu queria trazer... Ui, desculpa, achei que você tinha fechado. Não, só dizer que eu vejo muita conexão entre isso e o capitalismo, né? Isso e como a gente se relaciona com... Sim. A gente sempre precisa de coisas materiais para ancorar o imaterial
e precisa ter a sensação que controla isso porque consumiu tal e tal tipo de atividade. Que é uma coisa que eu gosto de lembrar, que assim, eu acho que até já saiu isso, mas enfim, vou dizer. As pessoas, quando falam de capitalismo, elas pensam quanto a gente está comprando de inutilidade. E se uma coisa é necessária ou não, e se existe outra forma de ser. Mas a gente é capitalista dentro das nossas narrativas e das nossas relações com outros seres humanos. Uma coisa mais O tempo consumida todo. do que essa noção da cara metade, né? Alma gêmea. Quer dizer, eu sou metade em busca de uma metade. Isso é um ato lançado no mundo. Certo? Eu não estou inteira, eu estou pela metade, eu preciso achar minha outra metade e já começa por aí. Enquanto eu não acho a minha metade, eu vou consumindo alguma coisa, porque pressupõe já um buraco, pressupõe um vazio a ser preenchido. Esse vazio existe, mas é um vazio por sentido, gente. Né? E aí você pega e bota uma pessoa aí. Bom, isso dá margem Qualquer para todo o coisa que resto. você coloque aí é complicado, E a no caso. questão da devoção, né? Ligada a isso, assim, uma coisa é você ser devoto a uma busca mesmo, outra coisa é você ser devoto a uma pessoa. Eu vou trazer, assim, até acho que tem um gancho legal para a próxima história que eu quis trazer, que é o Gota d'Água, Chico Buarque, que é uma releitura de Medea, né? E eu acho que, para mim, é um dos mitos mais assustadores que existe, Medea, assim, eu reconheço esse arquétipo muito forte, eu tenho terror desse arquétipo, é uma coisa realmente muito assustadora. E é interessante, acho que é o que eu amo nessa peça, né, e também na adaptação do Chico traz isso, a tragédia vem justamente desse esvaziamento da conexão, né? Ela, por amor, entre bem aspas, né, mas por devoção extrema a este ser amado, ela abre mão de tudo, né? Só que ela abre mão, assim, ela corta as relações com todas as raízes. É tipo a menina dos sapatinhos vermelhos que queima lá, né? O sapatinho que ela mesma construía. Tem uma relação, assim, você rompe com a sua família, você devota tudo ao amor a uma pessoa e, de repente, essa pessoa cagou e andou para você, né? É muito mais conveniente ficar com alguém, com a filha do rei, e aí é uma traição de um tamanho, né? Porque assim, essa dor dessa mulher, essa dor dessa traição, mas ela começou traindo a si mesma, né? Cortando todos esses laços com as suas conexões. Eu até separei um trechinho para ler. Estou até com medo de evocar minha ideia aqui, porque é muito forte, mas eu vou ler só um trechinho, né? Que do Gota d'Água, quando ela fala, né? Peraí, cadê? Aqui. Me responda, mestre Egeu. O senhor alguma vez já sentiu a clara impressão de que alguém lhe abriu a carne e puxou os nervos para fora, de uma tal maneira que, muito embora a cabeça ainda fique atrás do rosto, quem pensa por você é o nervo exposto? Cara, eu tenho arrepios de ler isso. Né? Porque isso é dor, né? Isso é dor de ter você arrancado de você mesmo, assim. E é esse tipo de sacrifício que é chamado de amor. Né? Esse tipo de entrega que é chamado de amor, isso daí é um terror, né? E que depois ela chega o lugar onde essa pessoa chega, né? E o que eu acho lindo nessa tragédia é que tem, né, como não tem uma romantização disso, até porque é muito difícil romantizar um lugar onde a Medea chega, mas existe uma compreensão da dor, né? De onde se chega por se servir a essa narrativa, né, do que é considerado o amor. E quantas mulheres não fazem isso, né? Abrir mão de tudo da vida e se dão. E homens também, em alguma proporção, provavelmente fazem isso também, né? A questão aí é a total perda de si e depois o ressentimento que vem desse ato, à medida que você se sente traído, né? No não reconhecimento desse sacrifício, a revolta que vem e a ação que vem a partir disso também, né? Que é muito forte. É muito forte esse lugar do ressentimento. É uma sombra tremenda, né? E é uma sombra desse desamor.
né? Então, para mim é uma narrativa assustadora, para mim é um dos mitos mais assustadores que tem, e o Gota d'Água é muito bonita essa adaptação para a realidade brasileira, né? Para trazer isso para a questão do morro e de todas importar, né, esse reinado aí para a questão do samba também. Tem montagens muito bonitas que puxaram esse viés do Brasil, né? Mas é uma das narrativas para mim que tem mais força, que tem a ver com Vênus Reverso também. É muito louco, né? É difícil a gente ter histórias de amor, de verdade. A gente tem muitas histórias de desamor. Quando a gente vai falar de Vênus, a gente tem sempre o reverso, né? O reverso é muito forte. Porque a gente fala das paixões. Acho que é por isso que tem tanta narrativa, porque a gente está falando paixão de Cristo é paixão de Cristo, né? Aqui é a paixão de Joana, que é a paixão de Medeia, que é esse descontrole. No caso de Cristo não é descontrole, mas no caso delas né? Eu acho também que a gente não vê muitas narrativas porque elas têm uma circulação muito difícil, né? Tem muita coisa sendo produzida. Eu estou tentando me lembrar principalmente quando você fala de curta-metragens, etc., no cinema, né? Eu estou tentando me lembrar do nome da produtora, mas não vou lembrar agora. Não é a Pingualeta Produções, que é da Dani Ornelas, é uma produtora Juliana, o nome da pessoa, da diretora e produtora, que foi a mesma produtora da série Afronta, que está agora na Netflix, que é maravilhosa, é imperdível. Mas você vê narrativas assim, cercando esse conceito de amor, curando esse conceito de amor. Em geral, elas não recebem muita distribuição, né? Então você tem que correr atrás delas, você tem que querer, entender? Você tem que. O que começou a acontecer comigo há alguns anos é que eu comecei a ficar encaixotada, né? Não é possível. Assim, a gente não pensa isso aqui que a gente está conversando sozinha. A gente tem outras pessoas pensando e produzindo, então por que não chega até mim? E se você começa a procurar nos espaços alternativos, nas produtoras independentes ou nas editoras independentes, você começa a ver histórias que falam de amor de outra maneira. Uhum. Mas eu tive a oportunidade de fazer a Joana, né? A Joana de Gota d'Água. E foi uma leitura dramatizada, não foi exatamente, né, uma peça. A gente estava com o texto na mão, a gente tinha ensaiado o texto, era uma leitura dramatizada cênica, então eles tinham cenas, enfim, objetos e tal. Mas foi uma personagem que, por incrível que pareça, me saiu extremamente fácil. E aí uma das coisas que eu fico Por que, por incrível que pareça? Não, porque todo mundo dizia que é uma oportunidade, e é realmente, né? A gente tem atrizes aí, profissionais, que fizeram essa personagem, enfim, isso foi o que faltava para o reconhecimento delas, né? A Laira Garran, ou Bibi Garrin, nunca sei Ferreira, como é que fala. Georgette Fadel, numa montagem mais Enfim, recente. né? Mas então tem todo um mito ao redor de fazer a Joana. Toda vez que eu falo que eu fiz a Joana, as pessoas dão pelo menos um mini saltinho na cadeira, tipo, como assim? E eu tinha medo, né? Óbvio, quando eu fui pegar o texto, mesmo sendo só uma leitura dramatizada, eu falei, gente, como é que eu vou fazer isso? Só que Isso, que é. Oi? não é que você deu uma travadinha, mas já voltou. Tem uma coisa particular da história, como o Chico Buarque aborda, né, da adaptação, que eu acho que é fundamental para, de repente, foi fundamental para mim para ver a Joana de uma outra maneira e a Medeia de uma outra maneira, porque a gente não entende muito bem o contexto Grécia, né? Muito do que a gente estuda em relação à Grécia é estudado do ponto de vista mítico e de narrativas que a gente entende que são educacionais, porque, de fato, se for pegar o conceito lá de Aristóteles, o que a gente tem também, né? Porque faz muito tempo, né? Convenhamos. Mas, assim, pessoas contam, né? As boas línguas falam que isso tinha um objetivo educacional, pedagógico, de olha o que você pode fazer, o que pode acontecer com você se você se enganjar em paixões assim. Ok, mas a gente não sabe muito bem, né? A gente não viveu na Grécia, basicamente. E aí, quando a gente vê essa narrativa mais próxima da nossa realidade, pelo menos a gente já ouviu falar, no Rio de Janeiro e falando de morro, mesmo que você não viva no morro, acontece, acho que é quase como se o esqueleto da tragédia
ganhasse o contorno do social para também fazer várias críticas sociais. E aí, em vários momentos, enquanto eu li o texto para me preparar, eu pensava, será que a Joana teve outra opção? Porque aí eu tenho todo o contexto social para pensar nisso. Então, eu não quero ser a pessoa que diz, ai, gente, né? Spoiler, tá, gente? Foi mal. Qualquer coisa, passa 5 segundos de vídeo. Mas eu não quero ser a pessoa que diz a única opção que você vai ter é se matar e matar seus filhos. Não é isso. Mas, quando você começa a trazer o social, você começa a pensar assim, quem é essa pessoa? Onde ela foi criada? A que ela teve acesso? Qual era o sentido da vida dela? E o sentido da vida de uma pessoa em si, é como você estava falando, eu não posso julgar o sentido da vida da pessoa. Se ela nasce num contexto em que tudo que se oferece a ela é ser essa mulher, na verdade ela é uma guerreira super forte, e eu não sei se eu cheguei a isso também porque eu tinha que me conectar a ela de alguma forma. Mas Ela é uma guerreira super forte, mas assim, que realmente não tinha outra opção na cabeça dela. Quando você traz o social desse contexto brasileiro, você começa a ver realmente, você começa a admirar e respeitar muito mais mulheres que passam por essa situação num lugar de, sim, elas podiam ter feito outras escolhas, mas até que ponto? Qual seria a vida da Joana se ela não tivesse feito essa escolha? O que sobraria dela? Então tem essa coisa muito de, claro, ela chegou a um ponto em que ela tomou uma decisão tão trágica, e eu não estou defendendo aqui de maneira alguma, né, acabar com a vida e não ver mais sentido na vida, não é isso. Mas ela chegou a um ponto tão trágico justamente porque ela não fez aquilo que a gente está conversando em relação a Via Crucis, que é, cara, eu preciso fazer esse ego ressurgir de uma forma que seja mais útil para mim, eu preciso transcender, claro. Eu preciso morrer aqui mesmo, né? Mas vendo isso na realidade brasileira, você consegue entender por que falta informação, ou porque falta imaginação, ou por que as habilidades dela de guerreira foram usadas de uma forma tão limitada. E por que elas faziam sentido naquele contexto, né? E eu lembrei desse negócio de, não conheço a Grécia, então não posso falar sobre Grécia, né? Porque tem um cara muito bacana chamado Richard Sennett, que escreveu um livro que é... Ai, meu Deus, eu não vou lembrar o nome do livro. Mas o que ele faz no livro é tentar colocar você dentro dessas cidades de Roma, da Grécia, em períodos diferentes da história da humanidade. E ele faz isso dizendo, olha, se você fosse ao cemitério, por exemplo, como seria a sua experiência? Olha, se você fosse... E aí ele vai reconstruindo pra gente, a gente vai se sentindo na cidade. Pois é. Depois que eu li o que ele fala sobre a Grécia, eu refiz na minha cabeça uma série de construções em relação ao que é a tragédia, né? Ou realmente não tem o mesmo peso que tem hoje pra gente. Ou quando você fala, eu acho que eu já falei isso aqui em algum momento, mas quando você fala os gregos eram machistas, mas aí desconsidera também, né? Porque as mulheres não podiam estudar e etc. E se alfabetizar em muitas cidades e tal. Mas aí você desconsidera também e não tem uma explicação científica, biológica para a questão da menstruação, e eles acharem que, nossa, eram seres muito elevados, então machismo não explica bem o que acontecia ali, embora as mulheres de fato tivessem uma série de limitações com as quais conviver. Eu acho muito legal quando você vê o contexto da tragédia, porque eu acho que ajuda. Eu não estou defendendo assim, sejam pessoas agarradas nas suas paixões, mas ajuda a entender como se desgarrar delas ou como abrir novas possibilidades. Eu acho que essa personagem, né, e a peça, quando é bem construída, uma peça teatral, especialmente, que o teatro, ele não é exclusivamente para isso, mas o teatro é onde se desfilam as paixões humanas, né? Vamos ali observar. E a questão que eu acho que quando uma peça consegue chegar nesse lugar, você olha com distanciamento, né? Acho que a ideia da tragédia era isso também, não é à toa que tinha os coros. Para você olhar, nem se identificar no nível, né, sou Joana, estamos juntos, nossa, que lindo esse teu sacrifício, cara, eu também, né, nessa identificação de... que é muito contemporânea, essa identificação é muito contemporânea. Né? Idealizar e cultuar, né? Porque a gente está vendo algo ali que não é para ser repetido, justamente é isso, é didático, assim, gente, não vai por aqui, porque aqui é treta, Sim. entendeu? Isso aqui não vai dar certo.
Se não der certo, não seria uma tragédia. É uma tragédia porque, ó, se for por aqui, ó, né? Mas também não é assim, legal. a sua burra, né? Tá vendo? Bem feito, né? Porque também assim, tanto você aderir, e esse é o problema, né? A gente tem dificuldade com esse distanciamento, que é justamente por esse aspecto de você achar que tem que defender um time, né? Que é essa questão das paixões e que gera essa burrice de você, porque para mim isso é uma burrice, que gera uma burrice mesmo, uma burrice no sentido de você ter uma cegueira em relação ao todo. Você adere a uma parte, você não está vendo tudo, né? Que é o que o distanciamento faz no teatro ou a comédia, né? Você também consegue olhar a comédia nesse lugar da compaixão, de você olhar para o ser humano fazendo as maiores loucuras e falar, meu, olha só como a gente é muito louco, né? Você ri no sentido da compreensão, né? Não, mas para ver o absurdo daquilo também. Então tem esse aprendizado que vem pelo humor e tem esse aprendizado que vem pelo horror, porque você vê até onde aquilo vai dar, né? Observa assim, essa tendência destrutiva, aonde ela vai dar? E é lindo, porque como no palco a coisa vai até as últimas consequências, né? E esses personagens que levam esse impulso, essa pulsão de morte até as últimas consequências, é importante que façam isso, né? É muito difícil, assim, tanto escrever quanto interpretar, né? Alguém que dá voz a isso, mas é um processo de cura, né? Pela exposição. Então, tanto você julgar quanto ideologizar isso, né? E idealizar, desculpa, não idealizar, idealizar, você está sendo contrário ao que a narrativa te propõe, né? Que é ficar aderido, seja de uma forma ou de outra. A questão é observar com empatia, né? Não julgar a personagem, falar assim, ai, que burra, né? Olha que só. Mas eu acho que quando vem para a narrativa do Chico Buarque, por conta do contexto, da proximidade, isso se perde. A narrativa é uma narrativa de horror e continua sendo uma narrativa que ensina, né? Que tem uma lição ali, etc. Mas o distanciamento se perde. Eu não acho que isso aconteceu só porque eu fiz a Joana, né? Eu tinha tido a oportunidade de assistir a outras né, encenações de Gota d'Água e eu observo as pessoas saindo mais com a crítica social, né, do que com... É um lugar assim, entre a crítica social e a aderência, né, até por ser contemporâneo. É um lugar que é menos... Eu fui assistir... Estou falando assim de um jeito simples, né? Fui assistir uma palestra, uma aula, e aí, poxa, que bom que você me mostrou isso, que aí eu vou ficar bem longe disso. Entre, nossa, a crítica social que está embutida nessa peça me leva a pensar por que algumas coisas ainda acontecem, né? Que informação faltava, que auxílio faltava, que eu acho ela menos universal, se a gente pode dizer assim, na versão do Chico Buarque, do que na versão grega. Justamente pela mudança de contexto. E eu acho interessante que seja assim, porque tudo que a gente está comentando em termos de, gente, mas isso é um absurdo, isso é o oposto do amor, etc., precisa de soluções estruturais, né? A gente consegue resolver isso com o poder das narrativas, não consegue resolver isso sozinho, mas a gente pode colaborar para a narrativa que a gente quer ver crescer no mundo. Mas quando a gente fala o amor está sendo entendido de um ponto de vista completamente, né, completamente sombra, o amor não é nada disso que a gente está vivendo, isso está ancorado em estruturas materiais muito firmes. Até quando você fala de adesão, a adesão da Joana é aquela realidade. E é uma adesão completamente diferente da proposta na peça grega, do meu ponto de vista. Na peça grega, eu estou aderida às minhas paixões. No caso da Joana, ela está aderida às paixões dela, mas ela também está aderida à realidade daquele local. Ela não pode sair daquele local. Se ela tivesse alguma maneira de botar a cabecinha para fora e dizer assim, cara, o morro não é tudo que existe na vida, mas ela não só não pode, como não quer fazer isso. Então, eu acho que traz essa outra camada para a gente pensar também, tá, o que que... E aí, gente, eu tô doida para ver quem tá me assistindo aí, se quiser escrever narrativas sobre isso, seria bem legal. Como é que a gente faz para, de fato, mudar as estruturas sistêmicas, né?
que acabam gerando esse tipo de amor que é tão abusivo, que é tão sombra, que é o oposto do amor, que nem deveria ser chamado de amor. Como é que a gente faz para mudar essas estruturas na prática, né? Para Você trouxe mim, uma coisa Gota muito d'Água tem legal, mais isso. que é uma discussão que eu acho que é muito relevante hoje, né? A gente problematiza muito, pensa muito, né? O lado bom, no meu ver, da rede social é poder ter esses debates mesmo, apesar de todo o efeito colateral que tem, mas nesse sentido, eu acho que o debate avança. Mas ter consciência sobre as coisas, por mais que te ajude a desconstruir algumas coisas pequenas, não é o suficiente para que você sinta diferente. E eu acho que essa é a grande questão, né? Assim, o que eu faço com essa informação e ainda não conseguindo? Então, eu vou voltar a falar de uma coisa bem trivial, que é a questão do mito da beleza, né? E da depilação. Eu passei por essa experiência de sentir 1000 agulhas entrando na minha perna, só que no mês seguinte eu estava lá depilando de novo. Porque eu quis ir. Porque eu não consegui não ir. E hoje a diferença é que eu faço isso em mim, né? Porque eu descobri que dói menos se eu fizer do que se eu passar pelo ritual sadomasoquista de alguém fazer isso para mim. Mas eu não consigo não fazer. Ou eu posso conseguir não fazer, mas daria muito trabalho essa desconstrução. E aí entra numa questão, eu estou falando de uma coisa bem fútil, propositalmente, que é a minha depilação, para falar de um exemplo bem idiota mesmo e trazer assim, tá, se serei eu a não depilado, como muitas mulheres fazem isso, né? No meio de um contexto que ainda todo mundo faz, né? Ou mudar uma concepção de amor, ou mudar uma série de coisas, você individualmente sustentar, ou toda essa questão dos padrões de beleza, toda a discussão sobre gordofobia, né, que a gente trouxe ainda no encontro passado, como você sustenta isso individualmente? É difícil. Você pode até tentar, você pode até seguir nessa trilha, porque também isso é um passo à frente, né? Alguma coisa tem que ser feita. Alguém tem que começar, ou alguém tem que começar. Só que se é um grupo grande de pessoas, se você não fica o tempo todo tendo que se comparar com, né, é mais fácil. Então, eu acho que tem construções que são coletivas mesmo. Individualmente, você pode até se destacar ali, né, naquele coro, ser um pouquinho corifeu ali, puxar mas se é só individual, chega um ponto que não vai, né? Não é o suficiente mesmo. Eu queria falar uma coisa sobre isso, essa sustentabilidade e como funciona para mim, que não tem muito a ver com narrativa e personagem, mas vai ser breve. Eu dou sustentabilidade às coisas não canônicas que eu estou querendo fazer na minha vida, e muitas delas têm a ver com beleza, muitas delas têm a ver com esse conceito da beleza padrão e tal, escrevendo. Eu percebo que quando eu implemento... isso é muito particular, tá, gente? Aí, tá, depois a gente volta para o personagem narrativo, mas eu achei interessante falar. Para mim, a escrita é um recurso de sustentabilidade na cura. Eu primeiro faço o que quer que seja, isso eu tô falando da minha vida, não que ninguém precisa fazer assim, mas primeiro faço o que quer que seja, e aí depois eu vou e provavelmente escrevo um livro sobre isso. E é exatamente assim. Primeira vez que eu raspei o meu cabelo, era muito mais complicado do que agora. Agora, se eu tiver com vontade, eu vou lá embaixo e raspo, eu tenho máquina em casa e etc. Mas era complicado. E aí eu ficava me questionando, mas por que é complicado? Mas você não tá com vontade de raspar? Mas por que seria complicado? E a primeira vez que de fato eu raspei meu cabelo, nossa, né, minha mulher raspou o cabelo pra mim e eu ficava, ai meu Deus, não sei o quê, mas agora não serei mais mulher, mas não sei o quê, está tudo dando errado, não sei o quê, eu não consigo nunca chegar à imagem que eu gostaria de ter de mim mesma, não Está sei o tudo quê, dando não, errado, não. tudo deu errado porque eu raspei meu cabelo. Tipo isso. E depois, como você falou, o social, ele te reforça. Eu tô dando um exemplo de raspar o cabelo, mas já aconteceu com várias coisas comigo. Relacionadas à aparência e auto-amor e etc. E outras coisas. Mas depois, quem está ao teu redor reforça que você realmente fez uma coisa que não Sim. deveria fazer, porque as pessoas começam a dizer você está doente, ou começam a dizer nossa, mas... E também tem uma hipersexualização da mulher careca passando de regatinha. Tem umas Agora coisas virou muito moda, esquisitas né? que Virou acontecem. moda quarentena, um monte de gente raspou. Tem umas coisas muito esquisitas que acontecem. Mas aí o que eu escrevi Gorda e outros textos,
depois de raspar a minha cabeça pela primeira vez. E é o que acontece comigo, era isso que eu queria comentar. A escrita me ajuda a dar sustentabilidade, porque é como se eu pegasse todas aquelas coisas estranhas que eu vi, as pessoas estranhas, ou as respostas estranhas, melhor dizendo, à minha iniciativa, e vira poema, e vira livro, e vira não sei o quê. Isso vai dando sustentabilidade. Aí vira uma pesquisa. Eu quero ver até onde vai esse negócio, porque, afinal de contas, estou escrevendo um livro sobre isso. E quando eu vejo, já não é mais uma coisa tão Muito dramática. legal. Isso Essa funciona para mim. multidão, esse coletivo existe no seu propósito, né, de fazer aquilo, assim. Aquilo pode estar ali com você, mas pode estar também aonde você quer chegar, né? Isso projetado no futuro, é muito legal. Nossa, me veio uma coisa, não sei se é muito viagem, assim, é como se você colhesse a força do futuro, né? Porque a gente faz imaginando essa transformação lá na frente. Então, você imagina esse grupo, ou sei lá, se transformação, ou pelo menos essa âncora, né? Esse apoio, assim. Tem um lance de futuro, porém, eu faço a coisa primeiro. Eu sempre fui assim, eu acho que é uma característica de personalidade mesmo. Primeiro eu raspo, depois eu lido com isso. Primeiro entendeu? Se for uma coisa que não vai me fazer mal, obviamente, que é crítica, a crítica vem de pressão externa, primeiro eu faço, depois eu vou lidar com isso. A única coisa que eu sei é que eu lido com a escrita, com a criação. O tema é sempre a última grande coisa que eu tive que fazer e não necessariamente as pessoas sabem disso, porque poderia dar uma vergonha, né? Acabou de raspar o cabelo, eu tô lançando livro sobre isso, ou um poema. Mas não dá tempo de dar vergonha porque livros, peças, roteiros demoram muito tempo para serem produzidos. Então, provavelmente, quando ele for lançado no mundo, esse já não é mais a minha questão. Eu estou lidando com outro na minha intimidade. Ou um mecanismo que funciona. Eu acho legal esse dilema, né? Porque acho que ele reflete bem essa questão de quem você valida, o seu desejo ou a imagem de si. Né? Então, você tem vontade de fazer uma coisa comigo, e eu não faço porque, como é que a pessoa... Isso tanto vale para uma aparência física, para alguma coisa que você escreve, né? A gente falou disso no primeiro programa de Vênus. E eu quero trazer uma outra narrativa aqui, que eu acho que tem tudo a ver com isso. Vocês nem vão acreditar qual vai ser, porque essa história está associada a tantas outras coisas, mas para mim tem muito a ver com essa questão de sucumbir à pressão social, que é Romeu e Julieta. Né? Acho que jamais alguém, não sei se alguém já pensou essa história nesse lugar, mas porque tem toda uma coisa assim, nossa, uma grande história de amor. Né? Eu de fato acho que é mesmo, mas eu fiz um estudo de Romeu e Julieta para minha pós-graduação. Eu gosto muito dessa peça. E eu fiz um estudo analisando vários aspectos da palavra também, né? Então, eu vou falar rapidamente, não é amor romântico, né? É lido muito nessa chave do amor romântico, do par ideal, do complemento, mas não é uma peça sobre amor romântico. E aí, no começo, é interessante que Shakespeare já coloca aí uma diferença. Eu só queria fazer um prólogo antes de entrar em Romeu e Julieta. Essa história já existia, né? Sim. São poucas as peças realmente originais de Shakespeare. Então, é uma história que já era muito conhecida, inclusive com nomes de personagens. E o que ele fez, que é dele, é criar uma estrutura muito específica de paralelismos, né? E a própria poesia, né? E o que ele coloca ali de filosofia no meio da história de amor, que isso é dele. Mas o texto começa, a primeira cena fala da questão da polaridade. Né? É assim, eu não vou, são os dois empregados da Casa dos Capuletos dizendo que não vão levar desaforo para casa. Né? Então, a cidade está dividida em times. Aí tem uma questão aí com o príncipe, que é Éscalo, né? E Shakespeare é partidário da cidade, né? Da cidade como grande conciliadora aí desses bandos, desses desafetos que se perpetuam, que é o caso dos Montecchio e dos Capuleto. Mas a peça começa com esta frase: eu não posso levar desaforo para casa. Né? E essa frase tem muita adesão. Como assim você vai levar desaforo para casa? Né? Vou deixar ecoar isso aqui, não vou entrar muito nisso, mas assim, é sobre isso também, né? Do quanto eu vou aderir ou não a esse conflito. E aí entra... Só falar uma coisa sobre Shakespeare, rapidinho, que ele geralmente começa com uma frase que ecoa, e que se você acompanhar em inglês, ela ecoa
É realmente, até em termos do uso que ele faz das repetições de som, não sei o que, eu fico lembrando de Hamlet, Who's there? E geralmente essa frase dá o tom da peça inteira, né? Eu acho isso muito genial. É Voltando para a maravilhoso. Cláudia, que é especialista real. Fala. Não sou especialista, eu sou uma Só curiosa. tiete. É uma tiete, mas assim, realmente, ele não escreve texto, ele escreve feitiço, né? O domínio da palavra nesse lugar, assim, de tocar em espaços profundos, também pela sonoridade, é uma das minhas pesquisas, inclusive, uma das coisas que eu admiro muito. E que é muito difícil de estudar com as traduções, né? Mas isso já é uma outra história que vale um programa inteiro só sobre isso. Mas voltando à questão do tema, Romeu começa apaixonadinho por Rosalina, né? Que não é a Julieta, é uma outra moça lá. Isso sim é um amor romântico. E aí ele tá ali, né? E aí é muito interessante que tem uma personagem, que é o Mercúcio, que é Mercúrio, né, gente? Já falamos de Mercúrio aqui. Mercúcio é Mercúrio, ele tá na trama para isso, para fazer uma função mercuriana, justamente. E ele é o melhor amigo do Romeu e ele é super espirituoso, lacrador, né? Mercúcio é essa figura de escola dérrima, que fala, que tem toda a palavra, né? E assim, para ele, a questão da cuidade mental, que é bem de Mercúrio também, de você dar respostas. Lacrador, Mercúrio, né? Mercúrio é É lacrador. lacradão. E ele tá puto, não só porque o Romeu não tá nem aí para ele mais, e tá viajando no mundo da lua, como ele começou a fazer rima muito pobre. É verdade. Porque ele tá apaixonado e aquilo interferiu tanto nele que ele só tá sabendo fazer rima pobre e rimar amor. É muito bom isso, né? Então o Romeu tá lá fazendo rima pobre, porque ele tá ali no amor romântico, aquela melação do amor romântico. E muito em função disso, que ele fala, eu preciso livrar meu amigo dessa doença, e ele resolve essa história de ir no baile. Vamos lá, né? Vamos de penetra mesmo, a gente chega lá. E aí tem uma coisa incrível que eu preciso só que aí isso sim é de Shakespeare, né? Isso não tinha na história, que é aquele grande solilóquio de Mercúcio evocando a Rainha Mabe, que é uma coisa estranhíssima, né? Ele falou assim, aí o que aconteceu? Não, acho que a Rainha Mabe visitou você. Quem é a Rainha Mabe? E, abre um texto desse tamanho, falando sobre a Rainha Mabe, que é maravilhoso, que aquilo sim é um feitiço, né? E aí, quando ele vai falando daquilo, daquela Rainha Mabe, eu falo, vou até arrepiando. Ele evoca essa atmosfera erótica, porque né, tem toda uma questão ali de por onde ela passa, ela vai gerando isso e aquilo, e os homens sonham com dinheiro, e as mulheres isso e tudo o quê. E daí, pum, vai pro baile. Então, quer dizer, ele abre, ele chama, ele evoca Eros através desse solilóquio, né, de Mabe, e quando você chega ali no baile, a coisa já virou. Romeu bate o olho em Julieta, Julieta bate o olho em Romeu, e não precisa de muito mais, é muito rápido, né? A própria trama, aquilo acontece em 3 dias, tudo aquilo. Sim. Né? Tudo muito rápido. E aí, quando eles se encontram, de novo a questão da palavra, né? Acho que isso não é nenhuma novidade, mas, para quem não sabe, a primeira troca de palavras entre eles, o diálogo entre Romeu e Julieta primeiro é um soneto. Né? Eles vão encaixando as frases, formando um soneto. E isso é um preciosismo maravilhoso. Né? O encontro deles já produz um soneto. Né? Poesia. Poesia. É incrível. E aí logo depois do baile, aí tem toda a questão, meu Deus, eu não posso ficar com ela, né? Meu Deus, é a família inimiga e toda aquela questão. Logo naquela madrugada, eles não conseguem ficar longe, tem a famosa cena do balcão, que é aquela cena, né, em que eu estudei muito essa cena, porque é uma cena muito difícil. Eu fiz um estudo dramatúrgico, mas também um estudo de direção. E é uma cena muito difícil, porque eles ficam, é uma cena muito declamativa. E é interessante porque eles não estão um para o outro, de repente eles descobrem o amor. Eu acho que eles entraram num transe ali, né? Eles entraram num nível de consciência muito louco e cada um acessando esse nível de consciência acha que acessou por causa do outro, mas na verdade eles acessaram o amor. Né? E a grande questão para mim desse grande momento ali, desse momento do balcão, é quando eles dizem, vamos abrir mão dos nossos sobrenomes. O que é um nome? Né? Que a Julieta fala, o que é um nome? E aí tem já um prenúncio desse sacrifício. Vamos lembrar da questão da crucificação, né? Assim, você abrir mão da sua personalidade, você abrir mão do que te caracteriza ali na personalidade em nome de algo maior. Né? Então, ali já existe uma promessa de fazer esse sacrifício por amor, em nome
dessa coisa que eles estão sentindo, que eles não sabem nem dizer o que é aquilo, né? E aí, só um adendo, tem uma tradução que eu estudei, que é Dona Estaldo de Penaforte, que é um poeta simbolista, que foi a mesma tradução que o Grupo Galpão usou como base para fazer uma montagem memorável que eles fizeram de Romeu e Julieta, misturando ali também com a tradução mineira, né? Aquela coisa linda que eles fizeram. E eles usaram essa tradução, eu consegui num sebo. E tão linda quanto a tradução é o prólogo que ele escreve, o Nestaldo, ele fala que é a canção da madrugada, né? E que os grandes momentos de encontro deles, isso acontece antes do sol, é sempre à noite, é sempre na madrugada. É como se aquilo fosse tão sutil que não resistisse à luz do sol, né? Então, assim, eles tomam contato com uma coisa muito transformadora. E a questão toda, por que eu trouxe a Romeu e Julieta? Você está falando da sustentação. Como isso se sustenta além da madrugada, além daquele transe, né? Porque eles tomam contato com uma coisa muito verdadeira mesmo. Que eles ficam tentando... É muito difícil dirigir aquela cena do balcão, porque o tempo todo eles falando sobre o amor, tentando dar conta de botar em palavra uma coisa que eles estão sentindo, que eles não têm a menor ideia do que é aquilo, né? Que não é um amor romântico. Isso na minha leitura, tá? E aí o que acontece? Beleza, vamos ficar juntos, vamos casar? Aí tem todo aquele quiprocó lá da ama, não sei o quê, o Frei resolve casar os dois, dá certo, tá tudo dando certo, podia ser uma comédia, né? Podia chegar e terminar tudo muito bem. O que acontece? Aí vamos falar de Julieta. A Julieta é uma pessoa extremamente solitária, né? Ela tá nem aí, os pais estão nem aí, a questão ali, a mãe dela foi mãe muito cedo também, a mãe dela é super jovem. Tem todo um lance da mãe dela com o primo lá também, o primo Teobá, né? Sim. Isso é muito subtendido. A única pessoa com quem ela se relaciona intimamente é a Ama, que é uma personagem maravilhosa, a Ama, muito complexa. Geralmente quem interpreta traz essa coisa da veia mais cômica, ela realmente é uma personagem cômica, mas ela traz ali uma contradição da questão do social, né? Tem uma parte que ela fala de quando ela amamentava a Julieta e ela estava desmamando e ela passou losna no seio e que a menina tinha um prazer naquilo também. Então, assim, você vê uma pessoa que está colocada ali. A Ama não tem filho, como é que ela tinha leite? Tem muita coisa que não é dita, né? E de repente ela tem que amamentar a filha da senhora. E tem essa relação, né? Tem coisas muito sutis que Shakespeare traz, né, das questões sociais. E a personagem da Ama traz isso sem precisar discursar, né? Mas na hora que ela traz aquilo ali é muito forte. Então a única pessoa que apoia, com quem ela consegue conversar, é essa figura que ainda assim está com ela peronomútil, né? É muito contraditória essa relação, esse amor. Ela é muito sozinha. Né? Ela é uma figura extremamente solitária, a Julieta. E aí ela está sendo impelida a casar com um cara que ela também não é por conveniência, encontra Romeu e tem todo esse drama ali acontecendo. E Romeu não, né? Romeu é tipo o playboyzão da cidade, ele é de família rica, ele desfila, ele está ali nas altas... Né? Ele é um carinha descolado, ele é amigo da galera, né? Esse é o Romeu. O Romeu domina Verona, ele está ali em todos os lances. Então, quando tem essa história deles casarem em segredo, né? Beleza, casou, vamos fazer o plano, né, de fazer isso dar certo, que era o plano do Frei. Só que o que acontece? Romeu vai lá de manhã, ou tarde, agora não lembro que período que é, mas depois que ele já se casou com Julieta, e começa lá uma briga na praça. Mercúrio está lá, botando fogo, sendo Mercúrio, né, botando movimento na coisa. E aí chega Teobaldo não, o Teobaldo, né, que é o primo da Julieta, que também é outro nervosinho, e chega comprando confusão. E aí começa aquela briga com o Mercúrio. O Romeu tá numas de, não, mano, deixa quieto, fica na boa, vamos ser amigos, tananã. Não posso revelar por quê, mas somos parentes, você não sabe, mas agora eu sou seu parente. Fica tentando sustentar esse lugar novo para ele, né, que é sair dessa polaridade e ir para um lugar de conciliação, que é o lugar do amor. Só que na hora que o bicho pega mesmo, né, na hora que a treta é forte, ele entra no meio, o Teobaldo mata o Mercúrio por baixo do braço dele. E aí o Mercúrio morre dando aquele escândalo, né? E totalmente diva, gritando assim, maldição para as duas casas! E fala assim, Romeu, a culpa é sua! E aí você fala assim, meu, ele não vai aguentar. E aí ele não aguenta. A pressão social é muito grande, justamente. E ali ele toma partido. Ele não sustenta esse lugar novo, né? É muito forte para ele.
E aí ele fica lá louco, mata o Teobaldo, e aí a tragédia se instaura, né? Porque a partir daí a peça não tem mais como ir para um outro lugar que não ser uma tragédia. E aí a frase que ele fala é: eu sou um joguete dos deuses, Romeu, né? Ele joga a culpa para os deuses. Fala assim: não, eu sou só um peão aqui, vocês fizeram isso comigo. Mas não, ele não teve maturidade para sustentar, né? Nem tinha como também. Mas enfim, é ele que carrega a falha trágica, né? Essa personagem que é maravilhosa. E a questão dele, que depois, ainda assim, você fala: não, o Frei vai lá, faz o plano de novo. Não, vamos tentar fazer dar certo, né? Que a questão que para ele é insuportável, que aí entra mesmo, quando entra nesse lugar, aí a gente vai para a parte do sacrifício. E aí é muito interessante, porque aí sim, aquilo que eles falaram lá atrás, vamos deixar o sobrenome, aí sim, isso é colocado à prova, assim, tá bom, então vamos mesmo ver até que ponto você consegue deixar a sua personalidade para trás. Julieta tem que fazer isso quando ela toma o veneno. Gente, imagina o que, é que alguém dá para você, você tem 12 anos, 12 ou 13 anos, alguém te dá um veneno, que vai falar assim, olha, você vai tomar isso aqui, você vai parecer que você morreu, você realmente vai ficar petrificada, mas depois você vai ser enterrada junto com os mortos da sua família. Enterrada não, né? Você vai ficar ali junto com os mortos da sua família. Você vai acordar ali no meio de um monte de cadáveres, só que depois a gente vai lá e tira você de lá, beleza? É o jeito que você tem para ficar junto com o teu amor. Não é pouca coisa, certo? Para a pessoa falar, legal, vamos lá, estamos juntos. Não, cara, imagina fazer um negócio dele. Fora que o Romeu matou o primo dela. Tudo bem, não era um primo tão legal assim, mas é o primo dela, né? E aí, assim, o pouco que ela tem de questão ali com a família, ela tem que cortar de vez. Então, Julieta faz uma travessia na completa solidão, ou na solitude, né? E ela decide fazer. E quando ela toma aquele veneno, não veneno no final, né? Quando ela toma aquele remédio que vai simular a morte dela, imagina, gente, a travessia que ela teve que fazer ali. Ela realmente abriu mão do sobrenome dela ali. Ela fez a travessia. E aí Romeu é banido, né? E o banimento é uma coisa muito complicada, né? Porque é uma morte social. O que é o equivalente para ela de tomar aquele negócio, para o Romeu é ficar banido, só que o Romeu também não aguenta. Né? Ainda mais quando dá toda a questão ali né, ela toma o veneno, daí a mensagem não chega para ele, chega a mensagem de que ela morreu, em vez de chegar a mensagem de que ela, do plano do Frei, e isso desencadeia o resto da tragédia. Então, que aí depois tem aquele duplo suicídio. Então, na realidade, eles morrem 3 vezes. Né? Tem esse primeiro sacrifício declarado ali no meio da poesia, né? Tipo, o que é um nome? Vamos abrir mão do nosso sobrenome, tudo bem, né? Aí depois eles têm que fazer isso mesmo, socialmente, simular uma morte, ou pelo banimento, ou pelo... E depois é uma morte de fato, né? Que é onde é um autossacrifício em nome desse amor. Então, é uma trajetória de sacrifício, mas que tem essa falha trágica no meio, e tem essa diferenciação muito grande, né, entre quem realmente conseguiu fazer a travessia, que é a Julieta, e Romeu, que ficou preso ali na falha trágica, e ele que carrega a tragédia da história. Ufa, foi bom. Eu tô ouvindo você falar e tô pensando que no próprio texto, né, Romeu e Julieta são star-crossed lovers. Eu não sei como é que traduzem isso, mas são amantes. É difícil traduzir isso, mas se eu for traduzir, enfim, geralmente se traduz é que eles são amantes destinados de Verona, né? Porque star-crossed está escrito nas estrelas, amantes que estavam escritos nas estrelas. Mas star-crossed cruzados nas estrelas ou cruzados pelas estrelas é uma coisa que geralmente traz aquela... Não é só o fatídico, não é só a falha trágica, tem a coisa de que você realmente não conseguiria escapar do seu destino, nem que você quisesse, porque é assim que você vai aprender a sua lição, é assim que acontece o crescimento, né? Então, tem uma coisa muito grande que eu sempre vejo nessa história de... como é que se diz isso? De surrender, de entregar-se. Não é entregar. Como é que você faz quando você termina a batalha e você vê que você vai perder? E aí você fala... Se rende. Balança. Rendição. Exatamente. Obrigada. Tem essa história. Tem uma marca muito grande de rendição
ao destino, que é diferente disso que você falou quando, né, quando Romeu vem e diz, não, não tem nada que eu pudesse fazer, os deuses estão estressados comigo, estão brincando comigo, etc. Uhum. Vai além disso, né? É uma rendição em muitos níveis, mas é uma escolha de render-se também, em E muitos também níveis. assumir que tem coisas que são muito maiores, né? Sim. São muito maiores. Às vezes, por mais que a sua vontade seja grande, que no caso era, tem hora que... Isso é que é lindo, né? Eu acho muito bonito, assim, porque aí é a humanidade. Porque é assim que a gente é, né? A gente sabe, a gente quer, que acho que ele queria muito, claro, ficar com ela ali e conseguir levar a cabo o plano, né, de fazer, mas assim, ainda assim, acho que a falha trágica é o que dá a dimensão do humano mesmo, né? Você fala assim, aqui eu não consegui, e é aqui que a história acontece, é essa história, né? Eu tenho uma leitura também que eu preciso aprofundar nisso, então eu não vou entrar nisso aqui porque eu ainda não digeri muito bem esse conceito, mas eu consigo ver uma leitura alquímica também da peça, sabe? Se a gente pegar o processo da alquimia, desde você juntar dois elementos que são incompatíveis no balão alquímico e submeter isso a ácidos. Eu fiz um estudo de estrutura da peça que relacionado com as etapas da alquimia e realmente faz sentido isso mesmo. Tanto que no final eles viram uma estátua de ouro, né? Eles se transformam em ouro ali. As famílias constroem, né, aquele tributo e de certa maneira, pelo menos ali na peça, acredite ou não, né, isso dá margem para muitos finais, é onde a concepção da montagem traz a sua visão, se isso realmente trouxe uma transformação social ali para as famílias, né, se esse sacrifício deles conseguiu plantar justamente alguma mudança ou não, né, ou se aquilo se perpetuou. Eu acho que a vontade de Shakespeare é que sim, né, que isso ficasse ali como um aprendizado, né? Mas se isso fica como aprendizado, se aquele sacrifício é o suficiente para isso, a gente não sabe. Mas isso fica plantado como um desejo, que não deixa de ser o ouro alquímico, né, desse aprendizado. E na alquimia é interessante, porque no final, para você ter o resultado do processo, você tem que sacrificar o próprio balão alquímico, né? Você explode o balão, moe o balão. Então chega uma hora que esse invólucro, que é o próprio corpo, que aí entra de novo nessa questão do sacrifício para a transcendência, né? Eu acho que a peça também traz essa visão da morte como transcendência para que algo maior se instaure. E o amor deles é o que fica, né? Além do corpo e além do... É uma tragédia. De novo, a gente pode cair naquela tentação, eu não sei, né? De ficar idealizando isso, né? A gente pode... Essa peça pode ser vista através desse viés do amor romântico, mas eu acho que é muito diferente. Tem muitas críticas, assim, acho que o Mercúrio traz essa visão o tempo todo, critica isso, né? Então está muito claro que não é essa visão que se procura se instaurar ali, mas é impressionante, né? Como isso se impõe culturalmente como uma lente, né? Independente do que está ali dentro da peça para que seja lido de uma outra forma. Em relação a Shakespeare especificamente, o que eu vejo como você falou, quase todas as histórias de Shakespeare não são histórias originais, são adaptações, eu entendo como adaptações, né? Mas as pessoas usam vários nomes. O tema ou enredo em si não é original e ainda tem um questionamento muito grande em relação a como escrevia as peças, né? Porque o sentido de autoria, ele era uma pessoa que vivia das peças dele, ele, de fato era um trabalhador nesse sentido, né? Era uma pessoa que consegue, de fato, organizar as encenações e etc. E viver disso, depende do mecenato, mas também enfim, como é que eu vou dizer, do resultado cotidiano das suas encenações, né? Precisa ser bom, precisa chamar público e tal. Bom no sentido de comercial, né? Para aquela época. E ele, a gente tem um questionamento também em relação a se ele escrevia sozinho, se ele não escrevia sozinho, o que era sozinho naquela época. Porque não tinha essa visão que a gente tem hoje de autor e tal. Sim. Mas o que eu acho interessante, eu sempre falo, é assim, ficamos com Shakespeare, muitas vezes, quando a gente vê adaptações, quando a gente vê as pessoas usando, nossa, mas você não é Romeu não, tá achando o quê? Ficamos com uma impressão que é muito mais a trama, que já existia mesmo antes de Shakespeare ou do grupo dele meter a mão, né?
do que de fato torna a peça única. E isso não acontece só com Romeu e Julieta, com várias outras peças, né? Porque tem todo um trabalho de linguagem ali em que eu sinto que quase sempre ele está dizendo o oposto do que a trama diz, usando uma trama que é extremamente popular para abrir outros caminhos de compreensão. Então, eu vejo muito Romeu e Julieta como eu estou usando uma trama popular para a gente conseguir entender de outra maneira esse tal do amor, que seria o amor cortês, já misturando com o amor romântico, né? Uhum. Que tem muito a ver com o nosso amor romântico contemporâneo, mas é óbvio, eu vou dar para o público o que ele quer, até porque eu vivo disso, só que ali eu vou enfiar uma série de críticas e uma série de reestruturações, né? E a gente perde isso muitas vezes, né? A gente fica com justamente o que ele queria criticar, como você está falando. Mas aí que tá, né? É o olhar de quem recebe, né? E também, o que eu tô falando, essa minha leitura, e eu pretendo me debruçar muito mais ainda, meu estudo ainda não acabou, mas é uma leitura, não é a verdade sobre a peça, né? É uma leitura. Eu tenho embasamento, li vários livros, enfim, teorias até em cima da peça, então não estou sozinha nisso, mas realmente é muito comum a gente ver essa visão romântica mesmo, e eu, sinceramente, a minha leitura é que ele estava dizendo o oposto disso, né? Inclusive criticando isso na boca de um personagem, e diferenciando justamente o amor romântico que o Romeu tem no começo com o que acontece entre ele e Julieta, que é o contato com algo muito maior. Eles não dão conta daquilo, realmente, né? Eles não conseguem sustentar, aquilo é muito grande. Eles não têm a menor ideia do que é aquilo, eles são atravessados por aquilo, impulsionados por aquilo, assim como as outras paixões seguem imperando. Então, assim, acho que Julieta é mais linha reta nesse sentido, né? Ela recebe aquilo e ela vai como uma sacerdotisa até o fim, servindo aquilo que a possuiu ali, né? Esse amor maior. Agora, o Romeu não. O Romeu, ele também, porque ele está muito mais inserido socialmente, né? Ele tem muito mais a perder. Ela já não tinha nada, assim, ela tinha a casa dela a perder, a família, que ela não tinha nada a perder, né? Mas não vou aqui diminuir o sacrifício que ela fez, porque também não foi pouca coisa, né? Então, não é isso que eu quero dizer. Mas Romeu, para ele tem que abrir mão essa máscara social de Romeu era tinha muito mais tentáculos, né? Para se desconstruir do que ela. A mulher já não era considerada mesmo, né? Sim. Então, ninguém E prestava atenção. a gente pode falar de não escolha de Julieta, pode falar do jeito que você está falando, né? Eu fui lá, agarrei e fui. E também pode falar de não escolha de Julieta no mesmo nível que a gente estava falando de não escolha de Joana, né? Escolha, até que ponto escolha, estou dentro de um contexto que a mulher está presa de casa, estaria provavelmente, mesmo que fosse de uma, né? Que tivesse o potencial para ser um Romeu no sentido de playboy, não seria por ser mulher, etc. Mas acho que, independentemente de como você queira olhar, é muito claro na estrutura da peça que ele está não só advertendo, como o tema já advertia a trama, né? Mas realmente fazendo críticas muito profundas ao que se entende por amor. Da mesma forma que eu estou lembrando de Hamlet. E não vai dar, com certeza não dá tempo de falar de Hamlet. Dá tempo, o tempo é nosso. Bom, não, mas eu estou dizendo, Hamlet é, para mim, uma construção sobre o que acontece quando você não consegue lidar com o seu próprio mérito, com o seu próprio... Não é mérito, com o seu próprio privilégio, com a sua própria vaidade e com a sua própria ambição, quando chamado para dar conta disso. É muito comum nas personagens shakespearianas serem chamadas para dar conta de alguma coisa, indo muito além daquele chamado aventura. Elas não são chamadas para fazer, elas são chamadas para dar conta de uma coisa para resolver a treta, né? No caso. Para resolver a treta interna delas, no caso. Mas eu acho que eu não consigo colocar o Hamlet numa narrativa venusiana, sabe? Assim, claro. Eu estava vendo ele como uma narrativa de sombra venusiana. Hamlet. Né? Não como... porque... Sim. Tem muitas outras coisas, óbvio, mas assim, nem dá pra... Eu acho que não dá pra você dizer Shakespeare é uma coisa, nenhuma peça, assim, tipo, é um dragão. Mas eu vejo muito como uma narrativa de sombra de Vênus, porque você tranquilamente lê Hamlet, é minha interpretação também, você tranquilamente lê Hamlet como uma pessoa que, por que não toma uma decisão? E o problema é muito dele, né? E o problema tem muito a ver também com como ele vai ser visto e como ele vai ser considerado, etc.,
várias pessoas morrem, praticamente todo mundo morre. E você tem uma peça dentro de uma peça esperando ele tomar uma decisão. Agora, para mim, essa indecisão está baseada justamente em vaidade, em como é que ele se relaciona com as outras pessoas, o que é esperado dele. E até ele desconstruir todas essas camadas e, de fato, tomar uma decisão, muita coisa já aconteceu, né? Mas eu também vejo, é porque Hamlet é muito complexo, né? Realmente não é um dragão só. Eu vejo muito essa questão de Marte também, quando a gente falou de Marte nas narrativas marcianas, da questão da ação, né? De qual é a retação. Eu já vi uma interpretação muito legal comparando Hamlet ao Bhagavad Gita, em relação a essa dúvida, né? Ser ou não ser, agir ou não agir, qual é a ração que tem que ser feita aqui, né? Eu vou ter que ir contra meus parentes, ao mesmo tempo, né, se eu não fizer nada, a coisa vai piorar. Então, essa dúvida, esse impasse que o Arjuna tem ali no Gita, isso aqui, chega lá Krishna e tem né, uma conversa com ele, ali não chegou Krishna não, ali não chegou ninguém, né? Ali ele ficou ali, ele com ele mesmo, ali naquele turbilhão, né? E enfim, a peça é uma tragédia porque Krishna chegou lá para parar tudo e dar conselhos para ele. Sim. Ó, Hamlet, faz assim, ó, tá vendo? Beleza, você matar ali o seu tio, porque afinal de contas, né? Aqui é o que você tem que fazer. Dos males, o melhor é o que tem pra hoje. É o que você tem que fazer. Desculpa aí, você que escolheu o teu karma, agora aguenta. Eu queria, eu não sei se você quer entrar mais no Hamlet. Porque, não. É que eu queria falar, assim, até para finalizar, porque a gente já está com tempo de quase batendo 2 horas. Porque tem muita gente que fala assim, Romeu e Julieta, né? Só é uma história de amor porque eles morrem. Porque se eles tivessem se casado e tido filhos, quer dizer, se tivesse acontecido uma continuidade, com certeza... A lista, né? O checklist, assim. Cairiam na rotina e a história não seria tão linda, né? Todo mundo já cansou de ouvir isso. E aí eu quero trazer uma história, um filme que eu realmente gosto muito, que é O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, né? Que é uma história de amor, ou não sei se a palavra é amor, mas eu acho que chega perto. Que eu não sei se eu conto, né? Mas enfim, é difícil falar desse filme sem dar spoiler, né? Muito. Mas eu não sei lá, acho que eu vou falar o que eu acho que eu tenho que falar, vou tentar tomar um cuidado com isso, mas é um roteiro incrível do Charlie Kaufman, dirigido pelo Gondry, então é uma dupla. Eu acho que o Kaufman nunca mais fez nada tão interessante, nem uma adaptação acho tão legal quanto. E os outros eu não gostei. Mas enfim. O Brilho Eterno eu acho um dos filmes que eu queria ter feito. Assim. Eu acho muito bom. Porque parte dessa premissa de que um casal se apaixona, fica junto, e aí, né, em determinado momento, um se depara com a sombra do outro, não dá conta. Né? Então, assim, o amor é quando você realmente dá a volta. Como diz minha mãe, né, você tem que comer um saco de sal junto. Acho que são muitos sacos de sal ali. Né? Quando você consegue dar a volta e ver o lado obscuro, né, que cada um carrega, e aí eles não deram conta. E aí tretaram, e que para muita gente, quando chega nesse ponto, é considerado a morte do amor, né? O amor acabou. O amor acabou. E dentro da visão consumista que a gente vive, então mais ainda, né? Tipo, não, tudo tem um fim mesmo, né? Que seja eterno enquanto dura, e lá vou eu trazer de novo o avô dos esquerdomachos, que é o Vinícius de Moraes, e com todas as suas teorias sobre mulher e sofrimento e amor efêmero. Pronto, falei. Não que isso, claro, em alguns casos é isso mesmo, né? A coisa termina ali no primeiro inverno, mas a questão é como atravessar, né? Esse inverno, como atravessar essa morte. E eu acho que esse filme traz essa questão de como se atravessa o inverno, como se dá a volta nisso tudo de um jeito muito bonito. E tem toda essa ficção, se eu pudesse apagar a memória de alguém, né? Eu sempre trago essa pergunta, você apagaria alguém da sua memória para suprimir uma dor, né? De não ter dado certo? E aí, para mim, o mais incrível, eu revi esse filme recentemente, e quando eu vi pela primeira vez, o que ficou muito forte, claro, é a grande sacada do filme, essa questão de ir para a mente, apagar a memória, e tem toda a linguagem também do cinema que é incrível, ali, que o Gondry faz visualmente. E isso, para mim, tinha ficado muito forte, né? E quando eu revi o filme recentemente, eu falei assim, é um filme de amor mesmo. Aí eu vou falar, tá? Só daí, vocês me desculpem. Ó, a gente está acabando o programa. Quem não viu o filme, não quer spoiler, para agora, vai ver o filme. Para agora. Tá? Porque eu vou ter que falar, senão não tem como concluir o raciocínio. A questão
é que depois que eles se reencontram, com a memória apagada, e eles se estranham, né? Porque eles têm tanta intimidade, sendo que eles não se conhecem, que eles se conhecerem e apagaram a memória, e de repente eles se reaproximam, né? Aí você fala assim, bom, o karma é forte mesmo, né? Porque ainda assim, de novo, a paixão ali acendeu. Mas eu acho a cena mais bonita, para mim a cena que é realmente o momento de amor do filme, é quando cada um pega o que estava gravado na filme, porque quando eles vão apagar a memória, eles começam a falar tudo que eles não gostavam na pessoa, né? Uma forma de justificar por que eles estão apagando aqui. E quando eles começam a ouvir um a fita do outro, o que cada um disse sobre o outro, né? Olhando o pior do outro, e aguenta não só ver o outro daquele jeito, mas ouvir o que o outro tinha a dizer, de quando viu a sua sombra, e ainda assim decidem continuar. Eu acho isso tão maravilhoso, né? Isso é o finzinho do filme. Então, quer dizer, isso para mim é amor, sabe? Quando você... E isso não é amor romântico. Porque isso é você olhar para tudo, todo o pacote que aquela pessoa é, com luz e sombra, e falar assim, ok, vamos seguir. Eu topo, né? Eu quero. Né? E aí que começa a construção do amor mesmo. É quando você passa por esse inverno e sabe com o que você está lidando, né? E eu acho que não tem nada mais realista que isso, né? E eu acho muito forte. E eu não tinha atentado para esse detalhe. Eu só fui ver isso pela segunda, quando eu vi o filme pela segunda vez, eu falei assim, meu, tem esse momento, né? Porque eu já tinha uma passada da novidade do grande, da sacada de apagar a memória, mas quando eu cheguei nesse momento, é uma cena muito forte, muito difícil também, né? Mas a partir daí não tem nada escondido mais, né? E eles decidem ficar juntos porque eles querem, né? Apesar de que eles veem um do outro, assim, das tendências de cada um. E eu acho isso muito bonito, eu acho muito difícil fazer isso. Muito difícil falar de amor neste lugar, porque aí sim é um filme de amor, sabe? Não é um filme de paixão só, não é um filme de desamor, é um filme de aceitação, né? Que passa pela não aceitação no começo e um cancelamento, né? É um filme que fala desse cancela. E aí depois, assim, um arrependimento em relação a isso, por se ver o valor até do que não foi bom, né? Ou que se julgou não ser bom. E eu acho isso muito humano, né? Você não querer que seja só perfeito, né? Então, para mim, é o filme mais antirromântico que existe. E para mim isso é maravilhoso, é a libertação do romantismo. E sem que, para que se liberte do romantismo, eu precise se separar, né? Porque senão parece assim, tá, você está junto enquanto o romantismo existe. Não, existe essa possibilidade. Acho que dentro dessas novas narrativas, né, dessas narrativas que colocam o amor no outro lugar, eu acho que esse filme traz essa contribuição. Isso para mim é muito novo, né? Olhar. Eu tô lembrando de uma comédia romântica com a Juliette Binoche, em que uma menina de 12 anos está muito apaixonada e fazendo uma série de coisas, assim, para ficar junto do garoto e tal, mas eles parecem ter um relacionamento legal dentro das proporções de um primeiro relacionamento e tal. E uma das vezes que o pai confronta ela e fala: mas você tem 12 anos, você não sabe o que é amor. Ela fala: eu não preciso saber o que é amor. O amor é uma habilidade. Me lembrou muito disso, porque essa frase eu acho genial, assim, o amor como uma coisa que nesse lugar você escolhe fazer e você aprende a fazer, e não como uma coisa que vem imanente do não sei, ou do externo, não sei o quê, mas como uma potência, é um dragão, né? Se fosse um dragão seria de Vênus, é uma potência que você escolhe, né? Com a qual você escolhe cavalgar, uma habilidade que você desenvolve. Diariamente, Acho né? muito bonito. É uma escolha diária. Seguir ou não, né? Nessa É. construção, assim. E eu não sei, eu acho isso muito bonito, assim. Eu acho que isso inaugura um campo aí de possibilidades que sai desse amor romântico, né? Ou a romantização do amor impossível. Eu acho que é um filme que conseguiu ser forte, ser potente, sem cair nesse lugar que parece que assim, né? Eu gosto de história de amor, né? Só que eu sempre me pergunto, poxa, como escrever uma história que tenha potência que não caia nessa questão do amor impossível, por exemplo, ou do Sim. sacrifício do amor, ou do desamor, né? Que a gente vai para os extremos. Então, não sei, eu quis trazer o Brilho Eterno porque eu acho que foi para mim, um exemplo muito legal de de um outro viés, né? Falando de amor em relacionamentos, que é um tipo muito específico Sim. de amor também, né? Amor Sim. não é só relacionamentos. Acho que semana passada a gente trouxe outras narrativas.
também para destacar, né? Não ficar agregado só que amor é relacionamento. Sim. Mas acho que hoje a gente foi para as paixões e para os relacionamentos, né? Falamos. Você tem mais alguma coisa para complementar? Não, acho que é isso. Acho que é um jeito maravilhoso de começar o ano. Então, gente, Né? 2021 traga muito, muito amor mesmo, de verdade, né? Começamos falando de sacrifício, terminamos nessa evocação desse amor incondicional, maravilhoso, e que se transforme mesmo nessas relações, que isso invada a gente em plena conexão. Feliz ano novo para todos nós, Feliz ano novo para todos nós. com muito amor. E é É isso. isso. Acho que agora a gente esgotou Vênus, né? Quer dizer, não É esgotou. isso. Acho que agora foi. Não, Acho que não agora vai ter deu. mais. Não vai ter Agora a gente mais. passa para Saturno. Você já Saturno. deu spoiler, já vou falar. Então, Pronto. semana que vem, a gente vai falar de Saturno. Ai, Saturno é foda. Mesmo na parte luminosa já é difícil. É isso. Mas é o Vamos lá. grande professor. Vamos lá. Primeiro grande desafio de 2021. Por enquanto a gente fica com amor, tá? Vamos deixar o amor reverberando mais uma semana aqui. Aproveita. Tá, gente? Tchau. Beijo.